Bem, pessoal, falar para vocês sobre fibromialgia, né? Uma doença que é 7 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Por que ela é uma doença tão comum? Por que ela é tão pouco diagnosticada? Por que ela prejudica tanta gente? E no meu contexto de neurocirurgião, muito paciente chega aqui com dor na coluna, dor lombar, eles acabam recebendo esse diagnóstico até encaminhado para o reumatologista, né? Para ter um tratamento específico, eu vou explicar para vocês o que acontece. Em primeiro lugar, a fibromialgia é uma doença que modifica no corpo a sua dor. Como assim, Júlio? O paciente com fibromialgia costuma ter o diagnóstico após dor crônica, normalmente em vários locais do corpo. E esses pacientes, até por ser uma doença nova, pouco conhecida, muitas vezes recebem o diagnóstico de depressão, de ansiedade, de que está inventando, né? Com paciente com quadro psicossomático, né? Mais de ordem emocional, mas não, ele tem um diagnóstico, uma doença clínica. Toda doença, né? Quando a gente fala ainda mais de síndromes, né? Como acontece com fibromialgia, que tem vários sintomas diferentes, às vezes não é simples a gente dar o diagnóstico de imediato. Então, muitos desses pacientes chegam para mim, eu tenho uma dor lombar. Quando você começa a conversar com o paciente, você percebe que ele tem dores em outros locais do corpo. Passou por vários especialistas, às vezes ortopedia de quadril, procurou um outro médico, um neurologista por causa de uma dor de cabeça, né? E quando você vai analisando, você às vezes consegue fechar o diagnóstico daquele paciente como fibromialgia. Fibromialgia é uma doença como outra qualquer, ela tem critérios diagnósticos e o médico vai analisar os seus sintomas, analisar os critérios diagnósticos de fibromialgia, juntar tudo isso e dar o diagnóstico. Problema número 1, é uma doença que o diagnóstico é clínico. Quando você não tem um exame que você faça e receba naquele papelzinho um laudo, como acontece comigo no neurocirurgião, tá lá o laudo, hérnia de disco, o paciente acredita. Tumor cerebral, tá lá o meningioma, eu mostro para você que tem. Não tem esse teste, não tem esse exame. Lembra muitas doenças psiquiátricas, que a maioria dele o diagnóstico é clínico. Então o paciente fica com aquela sensação de que alguém errou, ninguém sabe que ele tenha, ou vai de médico para médico sem receber o diagnóstico, mas é uma doença como outra qualquer. Qualquer doença, ela tem a forma de diagnosticar. Tem formas de doença como os tumores que eu lido, que a ressonância vai esclarecer. E tem doença como a fibromialgia, que o diagnóstico é clínico. E eu entendo até você, porque esses pacientes com fibromialgia demoram de receber o diagnóstico. E muitas vezes o paciente com fibromialgia tem outras doenças associadas. Então é muito comum o paciente com fibromialgia ter um quadro depressivo associado, o paciente ter fibromialgia e ter um transtorno de ansiedade associado. Por que isso acontece, Júlio? Porque essas doenças andam juntas. Muitos pacientes que têm dor crônica, na coluna também acontece isso, ele tem outros transtornos mentais associados. A gente costuma dizer que a gente não sabe se é causa ou consequência, mas normalmente o paciente com dor crônica, ela modifica o corpo como um todo, inclusive o cérebro, que potencializa e aumenta a chance dele ter esses transtornos associados. Transtorno depressivo e ansiedade junto com dor crônica. A gente já tem vários estudos que mostram isso. Então, se você tem dor em várias partes do corpo, isso vai e volta, geralmente é muito mais comum em mulheres, aquele adulto jovem, 30, 40 anos de idade, muitas vezes múltiplas idas às emergências, sem um diagnóstico correto, vários exames normais, né? Procure ajuda. Normalmente, né? Pode procurar o seu neuro, o seu clínico geral, seu médico da família, mas normalmente o reumatologista é o médico que acompanha bastante esses casos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui. Não esquece de seguir o canal, né? A gente está conseguindo marcas excelentes aqui, mas só 10% das pessoas que assistem os vídeos seguem o canal. 90% não. Então dá uma força pra gente, nos ajuda aqui se inscrevendo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.